Olá, caros alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade prática da nossa disciplina de relação parasita e hospedeiro, tá? Estamos hoje na nossa quarta atividade prática. Eu sou o professor Leandro e estou com vocês nestas atividades práticas desta disciplina, tá? Sendo assim, então, gostaria de convidá-los a todos para que nós possamos iniciar a nossa atividade prática de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a identificação de eumintos intestinais. Esse é o tema da nossa atividade prática de hoje. Então, os objetivos da nossa atividade de hoje é aprender a identificar formas parasitológicas dos eumintos intestinais, causadores de doenças parasitárias a partir da visualização de lâminas, tá? Então, hoje o objetivo é a gente focar nos parasitas classificados como eumintos intestinais. E vamos ver quais são eles. Então, antes de nós iniciarmos a nossa visualização das lâminas, antes de nós irmos ao microscópio, é importante que nós tenhamos alguns conhecimentos prévios sobre algumas formas e algumas fases de alguns parasitas, né? Dos parasitas que nós vamos hoje visualizar nas lâminas, né? Então, é muito importante que quando nós estejamos identificando qualquer que seja o parasita, nós tenhamos em mente e o conhecimento prévio sobre o seu ciclo evolutivo, para identificar quais são as possibilidades da gente encontrar uma ou outra forma em determinados exames parasitológicos ou exames que visam identificar esses parasitas, tá? Então, com isso, hoje nós vamos iniciar falando sobre Ascaris lumbricoides. Vamos lá, então. Então, Ascaris lumbricoides também é designado pelo simples nome de Ascaris. Então, é muito comum nós nomearmos, encontrarmos a nomeação de Ascaris lumbricoides como Ascaris. Popularmente é conhecido por lombrigas ou bichas, né? Então, popularmente o Ascaris também pode ser encontrado com essas denominações. E o parasita Ascaris lumbricoide, o euminto Ascaris lumbricoide, causa a mais cosmopolita e frequente das eumintíases humanas, né? Mais cosmopolita é aquela que está presente nos grandes centros urbanos, né? E dos eumintos que parasitam o homem é a mais comum, que é o nome ascaríase. Então, a infecção, o parasitismo do Ascaris lumbricoide no ser humano é denominado como ascaríase. O Ascaris, os vermes do Ascaris são vermes longos, são cilíndricos e com extremidades afiladas, sobretudo na região anterior, né? Ou seja, na região onde onde seria a cabeça deste parasita, né? Então, o Ascaris nós podemos encontrar na forma de larvas de vermes adultos, vermes longos, cilíndricos e com extremidades afiladas, né? Mas nós podemos também encontrar esses vermes no formato de ovos, né? E aí é importante que nós tenhamos este conhecimento da possibilidade das fases desse euminto, o Ascaris lumbricoides. Então, o verme adulto, ele possui algumas diferenças, o verme adulto fêmea e o verme adulto macho. Então, as fêmeas normalmente são maiores, são mais grossas, são mais espessas que os vermes machos, tendo a parte posterior retilínea ou ligeiramente encurvada, né? Então, na nossa imagem, nós conseguimos observar, né,
a imagem, o parasita número A é um Ascaris lumbricoide, um verme adulto, fêmea, né? Então, lá na ponta superior, a gente consegue observar, né, essa curva ligeiramente, né, que nós podemos encontrar na parte posterior. Já os machos, os vermes machos, são facilmente mais reconhecíveis pelo fato de terem um enrolamento ventral, né, na sua extremidade caudal, né? Então, nós podemos observar na imagem B, né, que é um verme macho, que ele é muito característico pelo fato de termos o enrolamento ventral, né? Então, como nós podemos observar aqui nesta extremidade caudal, né? Enrolamento ventral ou espiralado. O ciclo biológico do Ascaris lumbricoides, e aí a importância da gente identificar e conhecer esse ciclo para identificar quais são as possibilidades de encontrarmos esses parasitas em amostras biológicas humanas. Então, na imagem número A, nós temos um ovo recém-eliminado. Na imagem B, um ovo embrionado no meio exterior. E na imagem C, o ovo infértil, né? Então, nós podemos encontrar esse parasita no formato de ovos, né, como nas imagens A, B e C, né? É muito comum no exame parasitológico de fezes a gente encontrar os ovos recém-eliminados, né, que é um ovo fértil, né, ou o ovo infértil, que é o que nós vemos na nossa imagem número C. Na imagem D, a gente observa a eclosão da larva infestante no tubo digestivo do hospedeiro. Então, neste momento, há a eclosão, a liberação desta larva que estava dentro daquele ovo, né? E a letra E é uma larva isolada do pulmão, né? Porque o Ascaris lumbricoides, ele pode ter uma fase pulmonar, uma fase de contaminação do sistema pulmonar, né? Então, observe as imagens que nós podemos encontrar esses ovos de Ascaris lumbricoides para que nós possamos tentar identificá-los na lâmina. E como que é feita a identificação, o diagnóstico? Uma das maneiras desse diagnóstico é o exame de fezes, é encontrar a presença de ovos nas evacuações do paciente. E para isso, a técnica utilizada é a sedimentação espontânea em água, em cálice cônico, né, que é nosso método, nossa técnica de Hoffmann. Então, nossa técnica de Hoffmann, que utiliza-se do princípio de sedimentação espontânea, é uma técnica possível de encontrarmos esses ovos de Ascaris lumbricoides, né? Então, quando presentes esses ovos nas evacuações do paciente, utilizando-se desta técnica, os resultados positivos aproximam-se de 100%, né? Então, apresentam aí uma boa especificidade de identificar esses ovos através desta técnica. Então, aqui algumas imagens antes de irmos para as lâminas, né? Então, nas duas primeiras imagens nós podemos identificar os ovos de Ascaris lumbricoides, né? Formato um pouco mais cilíndrico, que representa os ovos férteis, né? Já nas duas imagens seguintes, né, observe que a gente tem um ovo um pouco mais achatado, representa então os ovos inférteis, né? E nós podemos encontrar os dois tipos de ovos de Ascaris lumbricoides através do exame parasitológico de fezes pelo método de Hoffmann. Sendo assim, então, convido a todos para que possamos ir ao microscópio, né, para poder identificar estes ovos de Ascaris lumbricoides. Então, temos aqui
a nossa lâmina já confeccionada através dos exames parasitológicos de fezes pelo método de Hoffmann e vamos ao microscópio então para tentar identificar estes ovos de Ascaris lumbricoides. Vamos lá. Sempre lembrar que nós fazemos a visualização dos ovos na nossa objetiva de 40. Vamos verificar se nesta lâmina nós encontramos ovos de Ascaris lumbricoides. Então vamos visualizar, vamos ver se nós encontramos. Aqui, ó, um ovo de Ascaris lumbricoides, bem no centro dessa imagem, deste campo. Outro ovo de Ascaris lumbricoides. Aqui mais 2 ovos de Ascaris lumbricoides. Observem que esses ovos estão um pouco mais achatados, né? Um outro ovo. Percebam que também a sua membrana, né, a camada externa, ela é bem irregular no Ascaris lumbricoides, ó, observem. Aqui está um pouco mais já. Vamos ver se encontramos outros. Aqui, mais 2 ovos de Ascaris lumbricoides. Aqui também, ó. Bem característico. Vamos visualizar mais uma forma. Aqui, mais um outro ovo. Bem característico, Ascaris lumbricoides. Sendo assim, então, nós visualizamos na nossa lâmina, que já estava confeccionada, ovos de Ascaris lumbricoides. E agora, então, vamos dar sequência na nossa atividade prática para a identificação de outros eumintos intestinais. Vamos lá? Então vamos agora para a identificação de Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis, né, pertence a uma classe, né, de nematóides, né, chamada de Rabidiosidae, né, e que vivem em geral no solo ou na água como seres de vida livre. Então, o Strongyloides stercoralis, ele é um euminto nematóide que tem como característica, em uma determinada fase do seu ciclo biológico, viverem de maneira livre no solo ou na água, né? Dentre os gêneros que pertencem a esta classe, os gêneros Strongyloides, eles encontram-se como de interesse médico ou veterinário, né? E aí o nosso foco no Strongyloides stercoralis. Então, o homem ele é infectado por este parasita, por este euminto, que possui parte do seu ciclo vital de vida livre, capazes de viver no solo, mas em outra parte deste ciclo ele precisa obrigatoriamente
tem como habitat a parede intestinal. Então, ele possui um momento do seu ciclo de vida que ele vive no solo ou em água. Entretanto, em outro momento, ele obrigatoriamente precisa parasitar a parede intestinal, precisa parasitar o intestino, para que possa completar totalmente este ciclo. A doença, né, caracterizada, denominada por este parasita, é chamada de estrongiloidíase ou estrongiloidose, ou ainda anguilulose, né? Então, uma vez infectado o humano, os seres humanos ou outros animais, né, a Strongyloides stercoralis causa a doença denominada como estrongiloidíase. Nós temos dois tipos de larvas da Strongyloides stercoralis, né? Bem como outros parasitas, tá? Que é a larva rabitoide e a larva filaroide. A larva rabitoide é uma larva um pouco menor quando comparada com a filaroide. Ela pode medir cerca de 0,2 a 0,3 milímetros de comprimento. E ela diferencia-se de outras larvas rabitoides por apresentar um vestíbulo bucal curto e primórdio genital grande e nítido, né? Então, na nossa imagem, nós podemos observar a larva número C, né? Ela é uma larva rabitoide, tá? E ela tem como característica esse vestíbulo bucal menor, né? Até pelo fato dela ser menor quando comparado com a filaroide e outras rabitoides, ela possui esse vestíbulo um pouco mais curto. A larva filaroide, ela tem um comprimento um pouco maior, então ela mede em torno de 0,5 milímetros de comprimento, né? Então, portanto, mais longa que a rabitoide. Ela possui um vestíbulo bucal curto, assim como a rabitoide, porém ela possui um esôfago cilíndrico mais longo, até a metade do seu corpo, né? Então, nós podemos observar essa parte do esôfago que ela é bem mais comprida na larva filaroide do que na rabitoide. Isso torna ela até um pouco maior quando comparada com a larva rabitoide, né? E a cauda termina em duas pontas minúsculas, né? Nessa imagem a gente não consegue observar, mas aqui na extremidade caudal da larva filaroide eu tenho duas pontas, né, bem pequenas, minúsculas, que concentram a terminação desta larva. Então, posso encontrar Strongyloides stercoralis nessas duas formatos ou nessas duas fases de larvas. E a larva, a Strongyloides stercoralis, ela possui dois ciclos de vida, né? O ciclo direto e o ciclo indireto. O ciclo direto, as larvas rabitoides, elas saem junto com as fezes e são lançadas no meio externo, né? Neste meio externo, elas se alimentam e elas se transformam, se evoluem para as larvas filaroides, né, infectantes. A larva filaroide é a larva infectante, né, ou seja, a que vai causar a infecção nos seres humanos e animais, né? E ela tem como característica a capacidade de atravessar a pele e penetrar o organismo humano, né? E isso traz a forma de transmissão da Strongyloides stercoralis, né? Ela pode atravessar a pele. Então, uma vez entrado em contato com algum ambiente, algum solo, alguma água que contenha essas larvas, o ser humano pode ser infectado. E isso é o ciclo direto. Então, essas larvas são eliminadas nas fezes, no formato de larva rabitoide, atingem o meio ambiente, atingem o solo, a água, onde evolui para larva filaroide, né? E aí essas larvas contaminam o homem através da penetração da pele, né? E temos o ciclo indireto, o ciclo biológico indireto da Strongyloides stercoralis, né?
As larvas rabitoides alcançam o meio externo, né? E ao invés de evoluírem para larvas filaroides, elas evoluem para machos e fêmeas de vida livre, né? Então, ao invés de evoluírem para as larvas filaroides, que é a larva infectante, elas evoluem para parasitas, né, para eumintos de vida livre, né? E aí, neste ambiente, uma vez estando neste ambiente, né, no solo ou na água, esses machos e fêmeas de vida livre, acontece a fecundação da fêmea através, né, o macho fecunda a fêmea e essa fêmea inicia a oviposição, né? Ou seja, começa então a fêmea a depositar ovos de estrongiloides estercorais. Esses ovos eclodem, pondo em liberdade as larvas rabitoides e aí, consequentemente, essas larvas elas evoluem para a larva filaroide. Então, a diferença é quando eliminado essas larvas rabitoides, né, seja pelas fezes ou de outra maneira que elas alcançam o meio externo, é o fato delas transformarem-se em machos e fêmeas de vida livre ou não, né? Então, se elas se transformam em machos e fêmeas de vida livre, acontece o processo de fecundação, essa fêmea deposita esses ovos vão eclodir, liberando novas larvas rabitoides e essas larvas evoluem para a larva filaroide infectante, né? E a partir disso, então, é possível que contamine o homem através da penetração da pele. Então, aqui algumas imagens, né, das larvas de Strongyloides estercoralis, né? Então, na imagem A e B é o macho e a fêmea de vida livre. Então, é aquela fase do ciclo indireto, onde a partir da larva rabitoide, ela se transforma em machos e fêmeas de vida livre. No C eu tenho o ovo, então é dentro desse ovo que contém a larva, e aí essa larva que está dentro desse ovo, ela vai eclodir, liberando a larva rabitoide, como na imagem D. Essa larva rabitoide vai se transformar, se evoluir para a larva filaroide, que é a larva infectante, né? E a letra F é uma fêmea parasita, né? Uma fêmea que está parasitando o intestino humano, tá? Então, nós temos na imagem A e B as fêmea e macho de vida livre, respectivamente, tá? D e E, as larvas rabitoides e filaroides. Então, mais uma vez, a gente consegue observar que a larva filaroide ela é maior, né? Ela possui um comprimento maior quando comparado com a larva rabitoide. E no C eu tenho o ovo desse parasita do Strongyloides estercoralis. É dentro desse ovo que eu tenho a forma da larva. E como que nós podemos identificar este parasita, né? Essas larvas, elas podem ser encontradas nas fezes, uma vez que nós, como comentamos, a larva rabitoide, ela pode ser eliminada através das fezes, né? Mas não os ovos que eclodem logo depois da ovoposição, ainda na mucosa intestinal. Ou seja, a eclosão do ovo, ou ela acontece no ciclo indireto, no meio externo, ou ela acontece na mucosa intestinal. Ou seja, nós não encontramos os ovos do Strongyloides estercoralis nas fezes. O que nós vamos encontrar são as larvas rabitoides. Os métodos habitualmente utilizados para pesquisa de ovos de eumintos nas fezes, eles não são adequados para as larvas de Strongyloides, né? As larvas rabitoides de Strongyloides estercoralis, né? Em vista do pequeno número dessas eliminado diariamente. Então, a quantidade eliminada ela é muito pequena
para os exames que nós possuímos de fezes, né? Então, a pesquisa, o diagnóstico do Strongyloides stercularis é baseado na pesquisa da larva, né? E existem alguns métodos mais específicos para a pesquisa das larvas, como o método de Barmer, Rugai ou métodos similares que utilizam o hidrotropismo ou termotropismo dessas larvas. Então, essas larvas de Strongyloides stercoralis possuem um tropismo pela água e por uma temperatura elevada. Então, elas possuem o que nós chamamos de hidrotropismo e termotropismo. Então, essas técnicas de Barmer e Rugai possuem essas características para a detecção dessas larvas de Strongyloides stercoralis. Sendo assim, então, gostaria de convidá-los para que nós possamos ir ao microscópio na tentativa de identificação dessas larvas em lâminas já confeccionadas. Vamos lá? Então, a nossa lâmina já confeccionada, no aumento de 10, nós já podemos observar a presença de larvas. Olha, uma quantidade grande, tá? Vamos aumentar para a objetiva de 40 para que nós possamos visualizar com maiores detalhes. Então, aqui, ó, uma larva de Strongyloides stercoralis, né? Como nós podemos ver na imagem. Aqui uma outra larva, né? Aqui nós estamos visualizando larvas rabitoides, tá? Aqui, ó, uma larva dobrada, encaracolada, né? Larva rabitoide, ó. Aqui novamente, Strongyloides stercoralis. Aqui mais uma larva rabitoide. Aqui uma outra larva rabitoide. Vamos agora para uma outra lâmina confeccionada para que nós possamos identificar outras larvas.
No nosso objetivo de 10, a gente consegue ver que temos algumas estruturas na forma de larvas. E já conseguimos observar também, quando comparado com a identificação anterior, que essas larvas elas são um pouco maiores do que comparado com as larvas rabitoides que nós visualizamos na lâmina anterior, tá? Então vamos para o nosso objetivo de 40. Ó, observem como essa larva ela é maior. Ó, uma larva de Strongyloides stercoralis. Aqui também uma larva, observa como ela é maior do que as imagens anteriores. Uma outra larva, Strongyloides stercoralis. Várias larvas aqui, ó. Observem que a larva ela tem uma espécie de caminho bem no centro da larva. Tá? Olhem aqui, quando a gente micrometra, a gente consegue observar. Tá? Sendo assim, então, visualizamos, né, identificamos nessas lâminas já confeccionadas larvas de Strongyloides stercoralis, tanto larvas rabitoides quanto larvas filaroides. Sendo assim, então, vamos dar sequência à nossa atividade prática. Então, nas nossas lâminas contendo larvas de Strongyloides stercoralis, nós vamos dar sequência, então, à nossa atividade prática número 4, agora com a identificação de Trichuris trichiura, tá? Vamos conceitualizar primeiramente, né? Entender de que maneira nós podemos encontrar esse parasita em amostras biológicas, para que depois nós possamos ir para nossa identificação em lâmina. Vamos lá? Então, identificação de Trichuris trichiura. A família Trichuridae são vermes de tamanho pequeno ou médio, cujo corpo ele é filiforme em sua posição anterior e fusiforme na sua posição posterior. Ou seja, na sua posição anterior possui esse formato filiado, né, quando comparado com a sua posição posteriormente, né? Dentro desta família do Trichuridae, né, o que tem interesse clínico médico é o parasita Trichuris trichiura, tá? Que é o que nós vamos realizar a visualização. Esse parasita, né, este hominto, tem uma distribuição geográfica mundial. Então, é um parasita que nós podemos encontrar, né, em diversas localidades do mundo. E nós podemos identificá-los ou encontrá-los de duas maneiras, ou os vermes adultos ou ovos de Trichuris e trichiura. Os vermes adultos, eles medem em torno de 3 a 5 centímetros de comprimento, sendo os machos pouco menores do que as fêmeas. A parte delgada anterior ela é mais longa que a posterior, fazendo com que pareçam pequenos chicotes. Os ovos, eles variam aí de 50 a 55 micrômetros de comprimento por 22 ou 23 centímetros de largura. O ovo de Trichuris trichiura, ele tem uma característica muito peculiar, pois ela tem a forma de um barril alongado, um barril um pouco mais achatado, com os polos salientes.
né? Então, nós podemos observar esse formato desse barril alongado com duas extremidades, com duas pontinhas em cada uma das extremidades, que seriam esse polo saliente. Então, tem uma característica muito peculiar e o que permite facilmente, quando presente, que nós identificamos esse euminto, este parasita. Então, aqui uma imagem dos vermes adultos, né? Tanto fêmea quanto macho, né? Então, observem que nas suas extremidades anteriores, eles têm esse formato um pouco mais fino, um pouco mais filiforme, enquanto nas regiões posteriores, esse formato um pouco mais fusiforme, né? Um pouco mais largo nesta região posterior, né? Então, nós estamos vendo o verme adulto macho e o verme adulto fêmea, né? Então, no A, o verme adulto fêmea e no B, o verme adulto macho. E na imagem C, nós estamos vendo o ovo. Então, percebam que ele tem uma característica de um barrilzinho achatado e tem nos dois polos essa saliência, né? Essas duas pontas nas suas extremidades, né? Então, faz com que seja um ovo muito característico de ser identificado. Então, aqui uma imagem ampliada de ovos de Trichuris trichiura, né? Onde a gente consegue observar facilmente, né, esse formato de barril alongado com essas duas extremidades, né, com essas duas pontas salientes, né? Então, isso é muito característico do ovo de Trichuris trichiura. E como que nós podemos identificar, diagnosticar a presença desse parasita em amostras biológicas de seres humanos, né? A pesquisa de seus ovos nas fezes não oferece dificuldade, justamente por essa peculiaridade, por essa característica muito peculiar dos ovos de Trichuris trichiura, né? Sendo adequada-se, então, para isso qualquer método de rotina, né? Então, um exemplo, uma técnica de sedimentação espontânea, é possível que nós identificamos estes ovos de Trichuris trichiura, né? Pelo fato dessa morfologia ela ser quase que inconfundível, né? Por ter esse formato peculiar. Sendo assim, então, gostaria de convidá-los para que nós possamos ir ao microscópio para tentar identificar ovos de Trichuris trichiura, né, em lâminas já confeccionadas. Vamos lá? Então, aqui a nossa lâmina, tá? Já confeccionada, na objetiva de 4. Vamos mudar para a nossa objetiva de 10.
e aqui nosso objetivo de 40. Tá? Vamos tentar identificar então os ovos de Trichuris trichiura. Então aqui no centro da imagem nós podemos observar um ovo bem característico de Trichuris trichiura, tá? Então, observem que parece um barrilzinho alongado, achatado, com as duas extremidades salientes, né? Então, bem característico aqui. Vamos visualizar se nós encontramos outro nesta lâmina. Vamos dar mais uma olhada. Aparentemente era só aquele ovo nesta lâmina. Vamos ver se encontramos mais algum outro.
Então, aparentemente, só aquele ovo mesmo nesta lâmina. Tá? Vou dar mais uma olhadinha. Essa lâmina tem outros parasitas, mas não vamos mencionar nesse momento. Então, somente aquele ovo que nós identificamos naquele momento, tá? Não encontramos outros. E assim, então, vamos dar sequência na nossa atividade prática. Identificamos, então, um ovo de trichuris e trichiuri na nossa lâmina já confeccionada e vamos agora, então, dar sequência na nossa prática na identificação de um outro parasita. Vamos lá? Então, nós vamos falar agora da identificação de Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni, ele é o agente etiológico causador da esquistossomíase, né? Também conhecida como esquistossomose. Tá? Essa doença ela é causada por eumintos trematódeos, né? E que pertencem ao gênero Esquistossoma, né? Que tem como os principais agentes etiológicos três, tá? Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium e Schistosoma japonicum. Dentre estes, né, hoje nós vamos abordar sobre o Schistosoma mansoni, tá? Entretanto, quando nós falamos de esquistossomose, ele pode ser ocasionada por essas três espécies diferentes, né? Nosso objetivo hoje aqui é a identificação do Schistosoma mansoni. Ela determina, então, uma infecção causada, denominada esquistossomíase mansônica ou esquistossomose mansônica, né? Ou esquistossomose intestinal, devido à localização deste euminto nas vênulas do intestino grosso e, sobretudo, do reto, né? Então, também pode ser denominada esquistossomíase intestinal, com sintomas predominantemente intestinais pela presença desse parasita no sistema intestinal, no intestino grosso, especificamente, e também no reto. Como é o ciclo evolutivo deste euminto, né? Os vermes adultos acasalados, eles vivem na parede intestinal, então nas vênulas da parede intestinal. Seus ovos são ali, então, depositados naquela luz intestinal e são eliminados com as fezes dos pacientes, dos indivíduos que possuem este parasita. E esses ovos, uma vez eliminados nas fezes, e essas fezes contaminam o ambiente, né, contaminam o meio ambiente de alguma maneira e alcançam a água, esses ovos eclodem na água. Uma vez que esses ovos eclodem na água, eles libertam o que nós chamamos de miracídio, tá? Esses miracídios, eles têm como um hospedeiro um determinado molúsculo do gênero Bionfalaria, né? Então, esses miracídios, uma vez libertados nesta água, eles nadam até encontrar este molusco hospedeiro, né? Então, eles vão infectar este molusco através desses miracídios que foram
eclodidos do ovo que saiu nas fezes dos seres humanos. No interior do molusco, né, cada miracídio desse vai se transformar no que nós chamamos de esporocistos, né, os quais no final vão formar cercárias no intestino, no interior deste molusco, né. Após essas cercárias abandonarem o molusco, né, elas nadam em busca de um novo hospedeiro, né? Pode ser um animal, pode ser algum outro vertebrado ou o próprio homem, né? Onde vão completar aquela evolução para chegarem a vermes adultos. Então, uma vez o ser humano contaminado entrar em contato com esta água que possui estas cercárias, ele se contamina e aí essas cercárias vão se transformar, se evoluir em vermes adultos lá nas vênulas do intestino humano, né? E aí completam todo este ciclo e assim sucessivamente. São eliminados fezes, são eliminados ovos nas fezes, esses ovos se transformam, eclodem, né? E libertam miracídios que contaminam a água, que atingem o molusco e assim sucessivamente contaminam novamente os seres humanos. Então, aqui o ciclo evolutivo do Esquistossoma mansoni, né? Então, o homem elimina os ovos nas fezes, né? Esses ovos, eles libertam o que nós chamamos de miracídio, esses miracídios nadam até encontrar esse molusco. Esses miracídios, eles vão se transformar no interior do molusco em esporocistos. Esses esporocitos vão dar origem a cercárias, né? E essas cercárias vão contaminar o homem uma vez que o homem entra em contato com a água contaminada com essas cercárias. E como que nós diagnosticamos ou podemos encontrar estes ovos, né? Os ovos imaturos que são lançados na luz intestinal, eles vão ser expulsos no material fecal, vão ser expulsos nas fezes. Então, do lado direito, nós podemos observar uma imagem de como esse ovo ele é expulso nas fezes. Esse ovo ele tem ali uma determinada medida e ele tem como característica um espinho lateral saliente e agudo em suas proximidades. Então, isso é muito característico do Esquistossoma mansoni e permite muito a sua identificação, a sua visualização, né? Porque nesse polo posterior, que ele é mais volumoso do que quando comparado com o anterior, ele possui esse espinho lateral saliente e agudo em suas proximidades, tá? Sendo assim, então, gostaria de convidá-los para que nós possamos ir ao microscópio para tentar identificar alguma forma desse Esquistossoma mansoni. Vamos lá? Voltamos aqui então para dar sequência à nossa prática e identificação do Esquistossoma mansoni, tá? Nós temos aqui uma lâmina confeccionada, né? E esta lâmina possui cercárias de Esquistossoma mansoni. Cercárias é aquela fase do ciclo evolutivo, né, que é eliminado do molusco para contaminar o ser humano, para contaminar o homem através do contato do homem com a água que contém estas cercárias. Tá? Então, o que nós vamos visualizar aqui não são ovos de Esquistossoma mansoni, e sim as cercárias. Nós vamos ver como são bem características. Vamos lá? Então aqui, ó, nessa imagem nós já podemos observar uma cercária, tá? Observe que ela tem na face anterior dela uma região um pouco mais pontiaguda, né? Então aqui, tá? Então a gente consegue observar
né? O corpo, né, é um pouco mais estreito quando comparado com esta região, né? E o que é característico da cercária é esta cauda, tá? Que se forma em duas extremidades desta cauda, né? Então aqui nós temos uma cercária de Esquistossoma mansoni. Vamos observar se tem outros nessa lâmina. Ó, aqui uma outra. Ó. Então observem a cauda em dois filamentos, duas pontinhas, né? Na face posterior, na face caudal, né? E observem como é a face anterior deste euminto. Então aqui, dois, um sobreposto ao outro, ó, nós podemos observar aqui, né? Então, aqui a parte anterior e aqui a parte posterior da cauda, tá? Sendo assim, então, visualizamos aqui cercária de Esquistossoma mansoni. Sendo assim, então, vamos dar sequência na identificação do último parasita da nossa aula prática de hoje, tá? Vamos lá? Então, agora nós vamos falar sobre a identificação de Taenia, né? Espécies de Taenia, ou comumente conhecido como Tênia. Existem duas espécies, que é a Taenia solio e a Taenia saginata, que são parasitas que na sua fase adulta têm o homem por o único hospedeiro normal. Então, na fase adulta desses eumintos, o único hospedeiro possível é o ser humano. A doença causada por este euminto é denominado como teníase, né? Independente de qual seja a espécie, Taenia solio ou Taenia saginata, apresenta o mesmo quadro clínico, tá? O termo popular para Taenia é solitária, né? Então, quando popularmente nós podemos encontrar a expressão solitária, refere-se a Taenia e refere-se a ambas as espécies, Taenia solio e Taenia saginata, tá? Na fase larvária dessa Taenia, né, parasita obrigatoriamente animais, né, que a Taenia solio é obrigatoriamente o porco e a Taenia saginata os ovídeos ou os bovídeos, né, sendo, portanto, parasitas o que nós chamamos de estonoxênios, né, que são parasitas que infectam espécies vertebradas em todas as fases do ciclo biológico. Então, em todas as fases do ciclo biológico, da Taenia solio ou Taenia saginata, eles são parasitas estenoxênios, né? Ou seja, infectam espécies vertebradas, tá? No caso da Taenia solio, o porco, e da Taenia saginata, os bovídeos, e aí, como hospedeiro final, definitivo, os seres humanos. São vermes grandes, em forma de fita, então são vermes achatados, né? A Taenia solio, que pode chegar a 1,5 m a 4 metros de comprimento, e a Taenia saginata ainda maior, de 4 a 12 metros. A largura desse corpo cresce de um extremo ao outro como se fora um triângulo muito estreito e muito longo, né? Então, a característica deste parasita é ser em forma de fita e podendo chegar a grandes extensões. Os ovos, tanto de Taenia solio como Taenia saginata, que é o que nós vamos observar na nossa identificação das lâminas, são muito semelhantes entre si, né? Uma vez não sendo possível a diferenciação através da identificação desses ovos, né? Então,
Os ovos, tanto tênia sólia quanto tênia saginata, são muito semelhantes entre si. Como funciona o ciclo biológico, né? Então, o solo ele é poluído com fezes de pessoas que possuem essas tênias, né? E leva à disseminação, à contaminação desse solo. E aí esse solo ele é ingerido, né, pelas espécies, neste caso falando da tênia saginata, pelos bovídeos, né? Então, os bovídeos eles se alimentam desse solo contendo a tênia. No organismo desses animais dá-se a eclosão desses ovos, né? E a liberação do que nós chamamos de oncosferas, né? E que vão se transformar em, nós chamamos de cisticercos, né? Esse organismo, esse parasita permanece vivo no organismo desses animais e aí o ser humano, ele se infecta desse parasita consumindo carnes cruas desses animais ou carnes que não foram adequadamente preparadas, né? Ou que foram consumidas mal cozidas, por exemplo, tá? Então, aqui nessa imagem está demonstrando o ciclo biológico da tênia saginata, que tem como organismo, né, hospedeiro ali intermediário, os bovídeos. E como que é feito o diagnóstico dessa tênia, né? Exames negativos para pesquisa desses ovos não exclui a possibilidade do parasitismo por tênia, né? Na verdade, existem outros exames mais indicados para o diagnóstico da tênia, né? Mas um deles é a pesquisa de ovos na fezes. E o único exame, né, o único exame positivo, ele revela cerca de 2/3 dos casos. Ou seja, 1/3 aí, ele não é possível de ser detectado esses ovos nas fezes. E por isso que o exame negativo não exclui, tá? E o diagnóstico microscópio, então, na identificação dos ovos, ele não é possível diferenciar as espécies. Como já dito anteriormente, os ovos são muito semelhantes entre si. Então, aqui duas imagens, tanto o ovo da tênia saginata, na esquerda do nosso slide, quanto a tênia solo à direita do nosso slide, né? Embora nessa imagem pareça que existam algumas diferenças, né, vejam que são muito semelhantes entre si, né? E por isso não é possível determinar as espécies que estão presentes naquela amostra biológica. Sendo assim, então, gostaria de convidá-los para irmos ao microscópio para a identificação de ovos de tênia. Vamos lá? Então, nessa imagem aqui, uma lâmina já confeccionada, uma lâmina a partir de material fecal, a partir de fezes, nós vamos observar ovos de tênia. Então, nessa imagem, nós já podemos observar um primeiro ovo de tênia, tá? Lembrando que não conseguimos diferenciar qual é a espécie deste ovo, se tênia sólium ou tênia saginata. Vamos continuar observando, ver se encontramos outros ovos.
Aqui, um outro ovo de tênia. Observem, bem característico da imagem que nós havíamos visto. Aqui, um outro ovo de tênia. Vamos ver se encontramos mais algum ovo. E aqui um pouco difícil de visualizar, porque está num campo bem sujo, né? Mas a gente consegue observar aqui, ó, um ovo de tênia, conforme a gente micrometra. Concluímos a identificação de ovos de tênia, né? Neste caso, em material fecal. Sendo assim, então, nós concluímos a nossa atividade prática número 4, onde nós, a partir de lâminas confeccionadas, visualizamos eumintos intestinais, tá? Então, desejo a todos uma excelente prática, né, na visualização destes parasitas intestinais, lembrando sempre a importância de conhecer o ciclo e as possíveis fases que nós podemos encontrar desses parasitas para posteriormente conseguir identificar nesta lâmina, tá? Então, assim, uma boa prática a todos.